Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Jai. A gente começa com Sri Sri Maharaj, que Jai. Bom, neste mundo há sempre fogo ardendo, mas não há necessidade de extingui-lo, pois nada temos a ver com o mundo a ser extinto pelo fogo até as cinzas. Ou seja, então, na verdade, essa identificação que agora temos, né, com a matéria, isso praticamente, isso que se chama ilusão. Ou seja, a nossa identificação com tudo aquilo que está conectado com os nossos sentidos, né? E na realidade, o fogo está queimando, ou seja, o fogo da existência material, as kleshas, né? As kleshas, adhyatmika, adibáltica, adidaivika, ou seja, essas kleshas que são causadas, né, pelos agentes da natureza, como frio excessivo, calor excessivo, chuva excessiva, os agentes causados, as misérias, as kleshas causadas pela nossa própria mente, pelo nosso próprio corpo. Imagina, tanta miséria que a mente nos causa, né? Raga doesha, ou seja, aceita, gosto, não gosto, estou muito apegado, amo algo, depois detesto isso é raga doesha. E as misérias causadas pelas outras entidades vivas. Então isso realmente é muito problemático, né, no mundo material. Então na realidade, nós não temos tempo para extinguir isso, esse que ele está falando. Então, na realidade, todo esse esforço para extinguir as misérias do mundo material, isso não está funcionando, nunca funcionou. Em nenhum momento funcionou isso. Você pode andar, não, antigamente não, é igual, e no futuro vai ser igual. Essas misérias elas vão continuar existindo, as guerras, né? Distúrbios climáticos, por causa do efeito estufa. Não, isso não. Já existia os distúrbios climáticos, né? Diferente do que a gente vê hoje, mas sempre houve problemas, né? Sempre. Ou seja, muitos locais que são muito frios, muitos locais que são muito quentes, sempre existiu. Né? E na realidade isso é muita perda de tempo se nós realmente nos dedicamos a cuidar dessas misérias, a apagar o fogo da existência material. Isso não pode ser com um remédio paliativo, né? É igual, por exemplo, você tem uma hemorragia, você botar um band-aid, não vai funcionar. Tem que ir ao médico, sei lá, tem que estancar o sangue. Se você perder muito sangue, você vai morrer. Então, é isso que a gente está dizendo. O que acontece agora no mundo material, não tem mais, não tem solução. O mundo material não foi feito para dar certo, entende? Isso que a gente tem que entender. Mas, claro, o mundo material tem uma grande qualidade. É que você, estando no mundo material, você pode almejar estar no mundo espiritual. Né? Bhaktiaman Abhijananti. Imagina, Javan Jasyasmita Tvaha. Vishate Tat Anantaram. Então, Krishna está falando, existe se você quer estar com a minha família, na minha família espiritual, é possível. Se você desenvolve uma relação amorosa comigo. Então, na realidade, com Krishna, nós temos que desenvolver uma relação amorosa. E essa relação amorosa pode ter várias nuances, né? Porque, na realidade, ela tá permeada por dácia. Então, é um dácia prema. Então, prema é o amor, e dácia significa a servidão. Ou seja, que nós somos servos de Deus. Então, por isso a gente precisa realmente se estabelecer nessa posição, que é a nossa posição constitucional, ser servo de Deus. E agora nós somos servos de muitas coisas, menos não estamos muito preocupados em servir a Deus. Né?
E aí está o grande problema, né, do mundo, a falta de consciência de Krishna. Porque Krishna ele precisa estar no centro da nossa vida. Quando Krishna estiver no centro da nossa vida, nós podemos enxergar tudo de uma maneira bem, bem diferente. Então, por isso, quando você olha, você analisa o mundo material, então você fica um pouco decepcionado com o mundo material. Nirvinasya viraktasya purusha shokti vidinaha. Ou seja, você realmente analisa o mundo material e você tem uma certa decepção a esse mundo. Então isso não é uma coisa ruim. Isso é o princípio. É quando a inteligência espiritual começa a agir, a atuar. Você analisar que realmente o mundo material não te traz esperanças. Ou seja, a única esperança é que você tem que sair daqui. Isso o mundo material é considerado como uma prisão. Se você está numa prisão, não adianta você querer melhorar as condições da prisão. Não. Não adianta querer ter mais banho do sol, assistir TV, não, ter celular. Sonho, sei lá, ter celular na prisão. Mas você está na prisão. Então, o sonho deveria ser sair da prisão. Isso significa moksha. Significa a libertação, que você pode se liberar dessa prisão da existência material. Isso é possível. Nós não estamos no mundo para permanecer no mundo. Nós estamos no mundo para buscar um ideal de moksha, de liberação. E claro, e não somente uma liberação, porque quando a gente pensa em liberação, a gente fala, então eu alcanço a eternidade, não vou morrer mais. Alcancei a eternidade. E daí? Ou seja, esse conceito de ser eterno não tem muito sentido. É uma coisa meio sem sentido ser eterno. Assim, no sentido que se você não tem uma conexão com Deus. Então a eternidade sem conexão com Deus não tem sentido. É como o Brahman, você vai para o Brahman e ali você é eterno, ali você não morre, você está ali, você é uma alma espiritual que se fundiu no Brahman. E por isso que até muitos filósofos ocidentais eles questionam muito essa questão da eternidade, para que eles acreditam que a morte é uma coisa que faz muito sentido para te dar um sentido na vida quando você pensa na morte, né? Porque você vai morrer, então você vai isso faz muito sentido, porque se você fosse eterno, imagina, eternamente vivo, eternamente, é uma coisa um pouco estranha isso. Não tem sentido. Então a morte ela faz muito sentido na nossa vida. Por isso, e também que Krishna ele explica, depende da sua consciência que você vai chegar nesse momento, né? A sua consciência vai ser muito importante. O que você vai estar pensando, o que você realmente cultivou durante toda a sua existência. Então alcançar a eternidade simplesmente por alcançar a eternidade, isso nós não queremos. Nós não queremos ser eternos, mas nós queremos ser eternamente felizes. Por quê? Porque essa é a nossa natureza, essa é a nossa posição constitucional. É posição de eternamente feliz, eternamente conectado com Krishna. Então, quando a gente consegue estar com Krishna, a gente consegue esse relacionamento com Krishna, um relacionamento de ser um servo amoroso, ou seja, não somente porque você não quer ser um servo distante, né? Como simplesmente ser um servo e ter uma distância muito grande. Não, você quer ter uma certa intimidade com Deus. E essa intimidade ela é possível se você realmente trabalha a sua consciência de maneira apropriada. A pergunta do milênio, né? Ou seja, se o mundo material foi feito, por que se ele não é para dar certo, então por que Krishna criou o mundo material? Na realidade, se explica que Krishna criou o mundo material por uma necessidade, né? De realizar atividades, passatempos. Essa é um dos motivos da criação do mundo material. Então Krishna ele queria brincar. A gente gosta de brincar, né? Que é a brincadeira de mau gosto. Ou seja, na verdade, de mau gosto no sentido que realmente para a gente o mundo material é muito problemático. Por quê?
Porque nós estamos muito conectados com a energia material, Maya, Mahamaya. Então, se nós estamos conectados com essa energia material, nós estamos cada vez mais nos afastando da nossa verdadeira posição. Então, é posição constitucional. Isso significa que nós vamos perdendo a capacidade de conexão. Ou seja, a gente acaba esquecendo isso. A gente acaba esquecendo que a gente está eternamente conectado com Krishna, só que a gente está longe dele, né? E a gente está muito perto de Maya. Então, Maya é essa energia ilusória, aquilo que não é, aquilo que é falso, isso é Maya. Aquilo que pode ser medido. Maya tem muitos significados, né? Mas realmente Maya significa essa separação nossa com Krishna. Então Maya ela está nos separando de Krishna. Então por isso nós precisamos deixar Maya. E deixar Maya significa deixar o mundo material, deixar de acreditar no mundo material. Esse é o primeiro passo, né, de você realmente não acreditar nesse mundo material. Agora, por que Krishna cria isso? É porque ele quer realizar atividades que ele realmente não pode realizar no mundo espiritual. No Prakata Lila, nesse mundo espiritual, Krishna, ele por exemplo, ele é Ajata. Ajata significa que ele é não nascido. Ele não nasce. Krishna não nasce. Ou seja, Deus não nasce. Mas, quando ele está no mundo material, ele nasce. Ou seja, a mãe Yashoda, dá a luz a Krishna, enfim, Devaki também. Mas na realidade, isso é tudo um passatempo, né? Ou seja, esse prazer que mãe Yashoda tem, né, de amamentar Krishna, de cuidar de Krishna, e as gopis todas ali, né, paparicando Krishna, né? Porque não é como paparicando demais Krishna. Por quê? Porque ele nasceu pequenininho, né, Kumara, uma coisa assim tão bonitinha, tão atrativa. Então, na realidade, ele vem realizar os seus passatempos, os passatempos da dança da raça, por exemplo, é só aqui. Ou seja, claro, na Prakrata Lila pode ter alguma coisa, mas não tem. É aqui que acontece o Parakyabhava. Ou seja, o Parakyabhava se manifesta aqui, esse humor de amantes, né? Isso acontece aqui nesse mundo material. Porque está mais propício, né, a isso. Esse é um dos motivos, né, ou seja, do mundo material. E também pela compaixão que Krishna tem conosco. Ou seja, então se diz que ele era um e ele se expandiu. Ou seja, ele manifesta as almas. E algumas almas elas vão cair desse lado. Agora você pergunta, mas por que eu? Por que eu caí aqui? Aí eu não sei explicar. Ninguém sabe, na verdade, né? A gente fala que é o karma que estava junto com você, mas o karma porque ele é anádio, ou seja, ele não tem começo. E o grande problema nosso é que a gente sempre trabalha com começo e fim, mas não tem começo e fim, não tem. E como a gente tem essa limitação, né, porque o nosso pensamento é muito linear, pensamento ocidental, pensamento sempre linear, né? Você começa e você termina, por exemplo, se você vai plantar, você planta em linha reta, né? Planta um monte de milho, uma coisa assim. Você vai plantar sempre a horta, você vai fazer em linha reta, tudo assim. O que a gente faz em linha reta. Entretanto, você vê na natureza, não tem nada em linha reta, tudo é círculo, né? As árvores, elas crescem em círculo, a natureza funciona como um círculo, né? Ou seja, é natural isso, né? E não tem um começo. Mas a gente sempre acha, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. Ou quem vem primeiro, a semente ou a árvore? Não é verdade? A gente fica com essas dúvidas, mas não tem o primeiro. Não tem. É como se você se você se entrasse numa corrida em círculos, né? E essa corrida está acontecendo e não tem um início, não vai ter um fim. Assim, de certo sentido, né? Você olha assim. Agora, claro, como Krishna ele cria esse mundo material, e por ele criar esse mundo material e criar as entidades vivas, ou seja, manifestar as entidades vivas, isso é para o nosso próprio benefício,
Então Krishna ele quis se expandir e ele quis que as suas entidades, que os seus, que as suas, que a sua energia superior, né, a, pudesse também participar desses passatempos, né? Porque é isso, o Krishna é muito poderoso, né? Muito poderoso. E se ele é tão poderoso, ele, em algum momento, ele decidiu brincar. Como uma pessoa muito poderosa que decide brincar, decide, sei lá, viajar, tirar férias, ir para a Suíça, andar de esqui, uma coisa assim. Então, na realidade, é algo que faz parte da nossa, do nosso destino, né? Estar no mundo material ou estar já no mundo espiritual. Ou seja, isso foi uma. E o livre-arbítrio, ele é pequeno, ele não existe praticamente. Você fala, o livre-arbítrio existe? Existe. Mas é tão pequenininho que você. É como se não existisse. Mas existe. Existe. Mas você tem o direito de escolher alguma coisa? Tem, mas é pouca coisa, né, muito? Então pum, tá no mundo material, então não tem como mais pensar nisso. Ah, porque eu vim. Porque a gente entende, né, que 3/4 da criação, né, são espirituais, e 1/4 da criação, somente 1/4 é material. Então nós somos a minoria aqui. A maioria está tudo lá no mundo espiritual. Ninguém está aqui. Ninguém tem que morrer, ou seja, lá a maioria das pessoas não tem que morrer, a maioria das pessoas não tem que nascer de novo, a maioria das pessoas não tem que sofrer essas misérias do mundo material que a gente está falando. A maioria, grande parte das entidades vivas não tem que experimentar isso. Mas a gente tem. Então, ou seja, porque a gente não tem assim como uma resposta assim, definitiva para isso. Mas a solução é que você pode sair daqui. Que Krishna ele tá fazendo ele tem um plano para que você saia daqui, para que você realmente possa sair da prisão do mundo material. Chegou lá em Goloka Vrindavan e será que você vai lembrar do mundo material? Vai lembrar quando você tomava sorvete? Quando você ia na cachoeira, coisas assim. Não, a alma não vai lembrar disso, não tem como. Né? O que a alma pode lembrar é do nascimento dela no Prakata Lila. No Prakata Lila, ela pode lembrar disso. Né? Ela pode lembrar que, por exemplo, ela nasceu, né? Ela nasceu e ela no Prakata Lila, ou seja, onde os passatempos de Krishna estão sendo manifestos, né? Ou seja, ela nasceu ali, ela nasceu na família de um Gopa, estão lá na família de Gopa, e ela vai como a trabalhar um pouco esse bhava dela, o stay bhava dela que já está aí manifesto, vai ter que ser trabalhado um pouco, né? E quando isso acontece, aí sim ela pode lembrar, né, no mundo espiritual, ela pode lembrar desse nascimento dela no mundo material. Mas é um nascimento no mundo material, é um nascimento já onde Krishna manifesta os seus passatempos. Né? A gente entende, mas o mundo material é uma coisa para ser esquecido. Tudo que você vive no mundo material, de certa maneira, é para ser esquecido, né? Não é para ser lembrado. Você não tem lembrança, né? Imagina, eles dizem que até os 4 anos de idade você não lembra de nada. Você não lembra de nada. Você não lembra dos seus amigos, sei lá, você não lembra de nada. Você não lembra do que aconteceu até os 4 anos de idade. Porque foram 4 anos assim de um certo sofrimento que você experimenta assim, de uma maneira muito intensiva, né? E depois você não. Claro, nessa vida você pode lembrar de algumas coisas, né? Claro. Mas de outras vidas você não lembra de nada. E quando você chega no mundo espiritual, a última coisa que você quer lembrar é do mundo material. Entende? Você não quer lembrar. Mas do nascimento no Prakata Lila, aí sim, aí você pode lembrar que você era nascido, sei lá, em Vrindavana, a sua mãe se chamava tal, o seu pai era isso. Isso sim, você pode lembrar. Por quê? Porque isso faz parte do desenvolvimento da sua natureza eterna, né, do seu cidadão. Então,
como se fosse um treinamento para você chegar ao mundo espiritual, né? Definitivamente. Então, aí nesse momento você pode lembrar de algo que acontecia no seu nascimento na Terra, ou seja, mais no Palma Lila, nesses passatempos manifestos de Cristo, entende? Aí sim. Olha, Krishna tem uma ideia. Que existe alguma coisa lá, que existe sofrimento, entendeu? Krishna ele tem alguma ideia do que está acontecendo aqui no mundo material. Porque ele é onisciente, ele tem a onisciência, né? Agora, os associados de Krishna, né? Ou seja, toda... Eu não sei se ele teria uma ideia disso. Eu nunca parei para pensar e nunca li nada a respeito disso, né? Mas eu acho que talvez sim, porque como eles são tão, né, tão poderosos, né? Então eles devem também ser dotados de uma certa onisciência. Saberem que existe o mundo material, que existe as coisas que acontecem no mundo material. Mas não sei até que ponto isso acontece. É como, por exemplo, você pensa assim, agora tá tendo várias guerras no mundo, né? Então como é lá? Você tem uma ideia mais ou menos como acontece. Pelo celular você olha as notícias, mas você não está lá para saber como acontece, né? São notícias que acontecem, que chegam para você, né? E podem ser assim, distorcidas, não com uma realidade assim. Pode não ser a realidade o que está acontecendo lá, né? Então eu acho que... Bom, Krishna com certeza ele sabe o que acontece. Só que também ele não sabe muito. Esse é o problema. Ou seja, Krishna não sabe muito do seu sofrimento, né? Não sabe. Eles têm uma noção, mas não sabe o que é o que você está sofrendo mesmo. Ele tem uma noção, através da onisciência dele, que você que você realmente está sofrendo, mas ele não sabe dimensionar o seu sofrimento. É igual, por exemplo, você nunca passou fome, né? Tipo assim, fiz um jejum, passei fome. Não, mas você passou fome porque você quis, né? Mas se você chega assim, não tem nada para comer, e você quer comer, não tem nada para comer, e são vários dias sem comer, aí você passou fome. Tipo assim. Aí você sabe o que é passar fome. Mas tem muitas pessoas que não sabem o que é passar fome. Verdade? E a maioria das pessoas não sabe o que é passar fome. A gente tá pecando pelo excesso, essa é a realidade, né? A gente está comendo além da nossa capacidade de digestão, a gente come sem fome, né? Então você está lá, de repente, vou comer porque chegou a hora de comer, vou comer. Mas você não pensou se tem fome ou não tem fome. Então isso é um grande problema também. Então, mas, por exemplo, sei lá, em outras circunstâncias, você só comeria no momento sei lá, de uma necessidade mesmo, assim, é diferente, né? Se uma pessoa nunca passou fome, como ela sabe o que é passar fome? Ela sabe, você sabe teoricamente o que é passar fome, isso que eu quero dizer. Mas você não experimentou isso, né? Tipo assim, você pode experimentar assim, o que é levar um tiro, né? Você pensa, o negócio entra aqui, queima, né? Dá uma queimação, assim, uma coisa assim, faz um buraco, né? Sai sangue, mas se você nunca levou um tiro, você não sabe o que é isso, né? Assim, na realidade, mas você tem uma noção do que é levar um tiro, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que bom, Krishna tem essa noção e os seus associados, eu acredito que eles tenham também essa mesma noção de que existe um mundo material. Claro que existe esse mundo material, que algumas coisas estão acontecendo, mas eles não têm assim esse o conhecimento assim total do que está acontecendo, o que acontece aqui. Então, a experiência do mundo espiritual, ou seja, você adquire estando no mundo material, entende? Ou seja, o nosso processo é para você se tornar perfeito encarnado mesmo. Você não vai, é quando, assim, a gente não pensa assim, não, quando eu morrer, aí, sei lá, Jesus vem me buscar, uma coisa assim, não. Não, você pode alcançar, mas você pode até alcançar a perfeição quando você morre, mas você tem que ser perfeito durante a vida. Porque existe um processo. O processo é bem científico, né? Ato, Shraddha, Tato, Sadhusanga, Tato, Pajnakriya, Tato, Narta, Nyada, e aí vai. Ou seja, você tem associação, aí você começa você tem fé, você tem associação com os devotos, você começa a cantar, os anartas começam a serem eliminados, não é assim?
e você chega um momento que você vai experimentar algo diferente, ou seja, você já não tem mais anarta, você já tem uma certa estabilidade, seu intelecto foi capturado, nítido, aí você tem um gosto, root, pela prática, por objeto da sua prática, até que chega um momento que você desenvolve um apego a isso demais e sentimentos relacionados a isso. Esses sentimentos começam a se aflorar, são os bhavas, e aí você desenvolve o prema, o amor por Deus. É isso que acontece. Né? E aí você diz assim, onde está a memória? A memória está na sua prática, ou seja, porque você, quando em algum momento estava praticando, você já estava visualizando o seu corpo espiritual, como ia ser, ou seja, você já sabia o que ia fazer no mundo espiritual, entende? Já sabia a sua posição no mundo espiritual, você já sabia antemão, ou seja, mesmo estando corporificado, entende? Então essa memória vem da sua própria prática. A sua prática é uma coisa que você leva para o mundo espiritual. Mas essas memórias, né, de coisas materiais, isso não, porque é o corpo material. Quando você deixa o corpo material, você já não tem mais isso. O que ficou claro, o que ficou na mente, né, essas coisas que ficaram na mente, elas vão te ajudar, ou seja, a mente vai te levar para outro corpo material, entende? Mas quando você vai para o mundo espiritual, não, a mente não vai levar coisas materiais para o mundo espiritual. Né? Não tem sentido. As coisas do mundo material são muito contaminadas, né, com a matéria. Então, quando a gente está no mundo espiritual, a gente só quer coisas puras. Então, as suas práticas puras que vão ser lembradas no mundo espiritual. Entende? Então, de onde vem a maldade dentro de nós? Né? É o que Krishna explica. Né? A maldade vem da luxúria. Né? Kama esha, Krodha esha, Rajalina, Samudha. Então, é a luxúria em contato com os modos, né, materiais, né, da raja, da paixão, e tama também, tamoguna, da ignorância. Daí vem toda a maldade, ou seja, tudo que a gente está experimentando assim, de uma maneira assim, tão negativa, ou seja, esses pensamentos, isso tudo ele surge da luxúria, cama. Então, cama é o grande problema, né? É nosso, né? Seria como sei lá, o Satanás, assim, uma coisa assim. É essa luxúria que realmente nos corrói, e aí daí vem esse sentimento, esse desejo, né? Sei lá, de cometer atividades pecaminosas, de fazer coisas que você realmente não queria fazer. Né? Então, por isso que o quê? Que Arjuna ele explica, você faz coisas contra a sua própria vontade, está fazendo coisas que realmente você não queria, são atividades que você não queria realizar e você está cometendo. Então, quando a gente pensa em maldade, a gente pensa que a raiz da maldade está na luxúria. Né? Então, se a gente pensa, onde está a raiz da luxúria? A gente pode pensar que está onde a luxúria se deposita? Na mente, né? Ou seja, nos sentidos, na inteligência. A luxúria está aí, depositada aí. Então, realmente, é tudo isso que vai fazer a gente realmente cometer coisas equivocadas na vida, né? E por mais que você fale assim, igual, por exemplo, a gente sabe, né, que a gente... Você sabe que você não pode roubar, né, que você não pode, né, sei lá, matar, você sabe disso. Mas em algum momento você faz isso. Tipo, as pessoas fazem isso. E elas sabem que elas vão ser punidas pelo Estado, não é verdade? Sim, teoricamente elas vão ter que ser punidas, né? Mas só a punição não evita que as pessoas cometam crimes, né? Se fosse assim, não ia ter mais criminosos no mundo, na verdade. Você fala assim, não, mas tem lá, vai para cadeia, ou pena de morte. Não, porque não tem pena de morte no Brasil. Você pode pensar assim. Não tem pena de morte no Brasil, se tivesse. Mas não, mesmo que tenha, nos países que têm pena de morte, né, as pessoas cometem atividades proibidas também, essas atividades que levam à pena capital. Então, essa luxúria que ela nunca é saciada, né? Porque a luxúria é como um fogo, né?
Você bota lenha no fogo, né? Ele come, né? Consome. Aí você bota mais um pouquinho, ele consome. Você bota mais um pouquinho, ele consome. Você botar tudo no fogo, ele vai consumir tudo. O fogo está ali comendo tudo, entende? Então a luxúria, ela tá comendo tudo, 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 tudo. Tudo que você coloca para ela, ela come, 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 come. Ela é insaciável, ela não tem, tipo, limites, né? Então a luxúria de uma pessoa não tem limites. Você fala, não, eu vou. Você começa a te oferecer tantas coisas para você desfrutar, e você chega a um ponto que você pensa, você quer desfrutar mais e mais e mais e mais e mais, e mais, e você não para com isso. Né? Então daí vem a maldade. Por quê? Porque como a gente tem muita luxúria, né? Como a gente não consegue satisfazer a nossa luxúria, e mesmo que você satisfaça a sua luxúria, você vai ficar sempre frustrado, né? Porque você vai sempre querer mais. É, Então, daí vem essa frustração, a frustração de não conseguir satisfazer a luxúria. E a frustração também de que mesmo que você desfrute, você não vai estar satisfeito, isso que vai gerar a maldade, ou seja, esses sentimentos ruins que nós temos. Né? Então, o que Cristo explica é que a maldade ela vem da luxúria mesmo. Né? Então, a Narta Nivrita é uma fase assim difícil, ou seja, por quê? Porque você está tirando as coisas que são innecessárias. A Narta significa coisas que você não precisava estar carregando, que você carrega. E isso é difícil, né? Mas, claro, você pensa, esse sofrimento, né, que você está agora experimentando, e cada um tem que experimentar isso individualmente. Tipo assim, vou arrancar um dente. É um sofrimento que você vai experimentar. Ele é individual, ou seja, por mais que você esteja lá, né, sendo solidário com a pessoa que vai arrancar o dente, esse sofrimento ele é individual. A pessoa que arrancou o dente, ela que vai saber. Não adianta você chegar, né, porque ela que experimentou isso, né? Entende? Então não tem uma coisa assim, você pode ajudar? Pode, você pode estar lá, pode, né, confortar a pessoa, mas ao final ela que vai ter que sofrer essa dor mesmo, não tem jeito, né? Então, Nama Sankirtana Nama Sankirtana Hoite Sarvanartanashana. Ou seja, o santo nome ele vai tirar os anartas. Então você pode ajudar a pessoa o quê? A cantar mais o santo nome, cantar mais o santo nome. A se refugiar. Você pode ajudar essa pessoa, por exemplo, a ter uma compreensão, um guiana apropriado, né? Porque o guiana, o conhecimento, ele é de grande valia no início, né? Ou seja, nessas fases, né, o conhecimento ajuda muito, né? Você entender que tudo é temporário, né? Que você não tem que ter identificação com o corpo, você não tem que ter identificação com os seus próprios anartas mesmo, né? Ou seja, porque a gente se identifica muito com os anartas, e quando a gente está tirando esses anartas, né? O que está doendo é isso, né? Você tirar isso, né? Essa limpeza que dói. Né? Você está limpando isso e isso é o que dói. Como, por exemplo, mexer na casa. Você vai varrer aqui, vai limpar mesmo, né, de verdade, né? Não só passar um paninho. Você vai ver que a gente vai ter que modificar tudo aqui, vai ter que tirar todas as coisas daqui, e a poeira vai subir, ou seja, e vai ser meio problemático. Né? Por quê? Porque é a limpeza, né? Então a Narta é uma limpeza, e a Narta Nivrita é uma limpeza que você está tendo, e isso gera esse sofrimento mesmo, né? Sofrimento é uma anestesia no tit, né? Aí a gente fala sem anestesia, é como uma cirurgia no tit, perdão, sem anestesia. Cirurgia no tit, na consciência, sem anestesia. É uma coisa assim que tem que aguentar, entende? Tem que aguentar mesmo, né? Eu me lembro quando uma vez um dedo aqui meu assim, infeccionou, ficou uma bola assim. Como tinha muito pus, né? Eu tive que ir no médico, e aí eu fui no médico, ela falou, não vai dar para dar anestesia, não pega, não tem como, tem infeccionado, tem muito pus, você vai ter que aguentar. Eu falei, tá bom, e aí cortou, e foi uma dor incrível, uma dor assim, mas você tinha que é como mais ou menos isso, né, filho? Você tem que realmente aguentar mesmo, né? Agora, e é você que vai ter que sofrer isso, as pessoas podem te ajudar. Eu acho que é isso, incentivar a pessoa com conhecimento, incentivar a pessoa
com a prática também, né? E entender, mas entender que ela vai ter que sofrer, porque quando você está limpando mesmo, imagina, os bichos aparecem, né? Agora a gente gosta de brincar, é como andar de trenzinho fantasma, né? Você vai levar muito susto. Né? Você está lá no trenzinho fantasma, de repente aparece lá, sei lá, uma bruxa com uma faca sangrando e não sei o que, outro bicho, coisa assim. E você vai se assustar um pouco, mas você está fazendo a limpeza no título, na consciência. Então é isso mesmo. As coisas vão sair daí e vão te assustar um pouco. Te assustam um pouco. E a gente vê isso, as pessoas sempre falam pra gente, nossa, é, eu não sabia que era tão invejoso assim, né? Eu não sabia, eu não tinha nem ideia que eu era tão luxurioso, que eu tinha tantas coisas assim. Acontece. Mas quando eu comecei a praticar Bhakti, aí eu percebi isso, né? Eu falei, porque tá fazendo efeito, né? Sei lá. Você tá percebendo as coisas que tem dentro de você. E é importante isso, a gente perceber o que a gente tem dentro aqui. Se você percebe o que tem dentro, você vai poder limpar com muita clareza, entende? Se você sabe onde o ponto, é uma coisa muito cirúrgica, né? Você sabe o ponto que você tem que tocar. Você já identificou já os inimigos, né? Você identificou os inimigos, aí é mais fácil atacar, né? Então a gente precisa disso, a gente precisa realmente de ajuda, né? Claro, todo mundo precisa de ajuda, né? Então, assim, você tem que ter esse sentimento, essa disposição em ajudar essas pessoas que estão sofrendo aí pelo processo de Anartha Nivrita. Mas se elas já sabem que isso, que estão nesse processo, né? Então fica tudo mais fácil, né? Então é só realmente estimulá-las a ter um entendimento mais, condensar mais o entendimento, ou seja, ter esse entendimento assim, mais forte, né? E ao mesmo tempo entender que é para o bem delas, ou seja, essa é a coisa. Você está aí sofrendo, mas isso vai melhorar muito quando acabe isso. A sua pergunta é basicamente se o Bhakti é inerente ou não. Ou seja, se você já tem o amor por Deus aí no seu coração, ou se ou você vai adquirindo isso, né? Uma coisa. Se você já é consciente de Krishna, ou se você vai desenvolver a consciência de Krishna aos poucos. Eu acho que, bom, na verdade a pergunta é um pouco polêmica, né? Porque isso existe embates, assim, debates filosóficos a respeito disso, né? Mas a gente acredita que sim, que o Bhakti já está aí, ou seja, que a alma não é como se fosse um quadro branco, né? Ela já tem a capacidade para amar. Ou seja, então de forma teleológica, né, que se explica, né? Ou seja, você já tem a capacidade, você já tem o amor aí, o amor está inerente em você, assim, de uma forma constitucional. Né? É igual, por exemplo, a água do mar. A água do mar, ela já tem uma inerência, né? Ela é salgada. Tem como. Tem um mar, tem uns locais que são mais salgados que outros, mas a água no mar já é salgada. Ela já tem isso dentro de si mesma. Entende? Então a alma ela já tem essa inerência para o Bhakti, ou seja, para a consciência de Krishna. Ela já é consciente de Krishna, de certa maneira, a alma. Né? Só que ela também precisa ser nutrida. Então a gente entende que as duas coisas estão certas, né? Você já tem isso, assim, potencial, só que você precisa ser nutrido. Agora você pensa assim, por exemplo, se você vai cavar aqui um poço de água, né? Então, o que causou o surgimento da água? Né? Foi você cavar ou foi a água que já estava? Né? É a água que já estava, ou seja, a água que fez você cavar esse poço. Porque a água já estava, não foi o cavar o poço que fez. Ou seja, o cavar o poço só fez surgir água, mas ela já existia. Né? Então Nita Siddha Krishna Prema Sadakabunai. Ou seja, o amor por Deus está eternamente aí na sua alma. Eternamente ele está aí. O amor inerente por Deus. Está aí. Agora, ele precisa ser cavado, né? Ou seja, ele precisa ser trabalhado.
é como esse exemplo que se dá de uma criança. A criança, ela vai aprender a andar, mas a capacidade para andar já existe. Já existe isso, né? É só uma questão de ser estimulada. Se ela é estimulada de uma maneira correta, ela vai andar. E se ela não tem nenhum problema, ela vai andar, não tem como, ela vai andar. Então, essa capacidade, ela já existe em nós. Então, a gente só tem que trabalhar isso aos poucos. Então, você vai nutrindo isso aos poucos. Então, a associação é muito importante. A sadhusanga vai te nutrir. Através da sadhusanga, você vai despertar o amor por Deus. Por isso que fala que o amor por Deus, ele está, de certa maneira, ele tá já dentro de você, ele só precisa ser desperto. Né? Como está adormecido. Ele está adormecido e você pratica um processo que vai fazer ele surgir. Mas ele já existe. Né? Ele já existe. Então a gente acredita que a gente já é consciente de Krishna. Só que agora a gente está adormecido, a gente está esquecido da nossa posição constitucional. E o processo de cantar, né, Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, etc., vai fazer você despertar a sua consciência. Então é uma coisa que você precisa realmente fazer para estar bem, ou seja, para que sua consciência esteja no local apropriado. Passa Bhakti Buddha Bodhani Maharaj. Ele fala: o grau de apego que nutrimos pelo desfrute deste mundo material determina o quanto distante estamos do Senhor Supremo e o quão próximo estamos à Maya. Foi o que a gente falava no início, né? Ou seja, por quê? Porque Krishna, ele personifica a felicidade, a serenidade, o amor. Isso é Krishna, a personificação, né, da bem-aventurança, né? E Maya Devi, ela age em nós através das nossas ações mesmo. Ou seja, você pensa assim, não, a Maya está... Por que Maya é tão poderosa? Porque a gente está acreditando nisso. Né? A gente está condicionado, a gente acredita que Maya Devi tem esse poder. A gente está dando poder, delegação para Maya Devi. Né? Tanto é que quando Krishna fala, né? Davihi eshegunamai mamaya duratiyaya maya vanje prapadyante maya tantarantite. Você pode se liberar facilmente de Maya se você se rende a mim. Se você não se rende a mim, você nunca vai escapar de Maya. A gente está falando isso, imagina. Então, na realidade, Maya ela tá nos envolvendo como encantamento. A gente está meio encantado com Maya, né? E a gente não consegue se livrar disso. A gente está acreditando, a gente está imerso nessas atividades materiais, né? E a gente acha que essas atividades materiais elas nos trarão felicidade. Imagina, então por isso a gente está absorto na ilusão da felicidade. A gente realmente precisa ser feliz, a gente precisa realmente ser feliz a todo custo. E, por exemplo, ninguém quer ficar velho, todo mundo está lutando para... você passa um creme, não sei o que, usa protetor solar. A gente está criando um monte de artimanhas, né, para fugir da velhice, porque ninguém quer ficar velho. Ninguém quer ficar velho. E ninguém quer morrer. Imagina, então a gente está tentando fugir disso. Não tem como fugir disso, não tem como. Né? Então a única solução é realmente cantar o Mahamantra Hare Krishna. Quando a gente canta o Mahamantra Hare Krishna, a gente está trabalhando para a nossa consciência eterna. Então se diz que o Mahamantra ele é muito poderoso. Se você canta o Mahamantra e você vai se conectar com a sua verdadeira identidade, com a sua verdadeira existência. Você não vai ficar mais sofrendo nesse mundo material sem nenhum sentido. Porque realmente o mundo material ele acaba sendo uma desilusão para todo mundo, porque as pessoas elas não veem sentido na vida, no mundo material mesmo. Né? Porque perde o sentido quando é uma coisa muito mundana. Né? Ou seja, você é feliz por um tempo, depois isso não é mais. Porque não é uma coisa que está relacionado com a sua alma, com a sua consciência. Né? Então essa solução muito simples, né, de se libertar da existência temporária, cantar o Mahamantra Hare Krishna, ou seja, desenvolver esse desejo de estar
conectado com Krishna, porque toda vez que você canta um Krishna, seja um Hare, um Rama, você se conectou com Krishna. Você falou Hare, Krishna, Rama, Rama, Hare, alguma coisa assim, você já está conectado com Krishna. Krishna já entende, fala, nossa, realmente, ele quer se conectar. Então a gente fica livre dessa natureza material quando a gente se aproxima de Krishna. É justamente o oposto. Maya é totalmente o oposto de Krishna. Krishna está de um lado, Krishna está atraindo a todas as entidades vivas, né? Essa é a função de Krishna, atrair. Imagina, a função dele é atrair. Essa é a profissão de Krishna. O todo atrativo, ele atrai. E te dá bem-aventurança. Imagina. E você vai ficar muito feliz se você se deixar ser atraído. Senão, você vai continuar sendo atraído por Maya. Vai ser um grande problema. No comentário do Parishambrita, né? Sri Maharaj, ele vai falar, eu lembro disso, que ele fala que a japa é suave, né? Muito suave a japa. Né? Por quê? Porque você está cantando, daqui a pouco você está dormindo, né? A sua mente está muito desconcentrada. Então isso é a japa suave, entende? Mas não quer dizer que você não deva cantar japa. Né? E você deve cantar japa. Né? Agora, claro, quando ele fala que a pregação ela é mais poderosa, porque geralmente quando você está pregando, você não vai dormir. É muito difícil uma pessoa que vai dormir pregando. Tá pregando. Um pouco. Você tem que acordar ele aí. Maharaj, acorda. O que eu estava falando mesmo? Não. É difícil demais. Pode acontecer, mas eu acho muito difícil. Mas e justamente é assim. Às vezes você está assim, você está cantando japa, tá, né, e de repente você está com sono, e aí você vai pregar, você acorda, você, né? Mas é aquilo que o próprio Alexandre disse. Ele falou assim: só quem está vivo pode pregar. Ou seja, quem tem realização espiritual vai poder pregar. Entende? Nesse sentido, né? Ou seja, se você tem um coração desapegado, se você pratica a vida espiritual, aí você pode pregar. Essa é assim como uma instrução assim, muito essencial, né? Agora, claro, você pensa assim, então se a gente não prega, a gente não está falando de Cristo, né? Você não está sentado aqui falando de Cristo, você está falando, né? E eu não falo, mas na verdade você está participando da pregação. E participar da pregação significa também pregar. Igual, por exemplo, se você vai a uma viagem, né? Tipo assim, uma viagem, né? Você vai viajar, mas existem elementos que vão também contribuir para a sua viagem, senão você não viaja, entende? Tipo assim, se não tiver um carro, então o que é mais importante, o carro ou o motorista, né? Pensa assim, os dois são importantes, né? Você pode ter um motorista com muito desejo de chegar a um lugar, a um local, a um objetivo, mas o carro, se não tiver o carro funcionando, não vai chegar. Então a pregação precisa de apoio, né? Apoio. E nós vamos pregar apoiando, né? Ou seja, a nossa pregação é mais de apoio mesmo, né? Você pode ter algum momento, você pode falar de Cristo, assim, mas você vai falar mais com o seu comportamento mesmo. Com o seu comportamento você vai pregar muito mais. Mas o que ele dizia em relação a isso, né? É mais para as pessoas assim que querem, né, se isolar só para cantar, né? E esse é o grande problema. Porque se se isola para cantar, você vai ficar cantando, aí você vai ver que no caso a pregação ela é mais viva, né? O kirtan, né? E, por exemplo, quando você canta em voz alta, você está pregando os mosquitos, você está beneficiando aí os sapos, os ratos, os cachorros, entende? Só aqui, fora as pessoas que estão aqui. Então você vai no kirtan, por exemplo, você quer pregar? Vai no kirtan todo dia à tarde aí, assim. É uma maneira de pregar. Você vai cantar. Aí você vai, mais uma pessoa cantando ali, entende? Então mais uma pessoa pregando. Por exemplo, quando você está aqui escutando, você está pregando também. Por quê? Porque você está ouvindo. Não é uma pregação ativa, mas é passiva. E se você não estivesse aqui, para quem que eu vou pregar? É verdade? Então na realidade, é tudo um contexto, né, que o Cícero Amaral explica isso. E a gente pensa assim, então não vou cantar japa, vou só pregar, vou pregar. Abre o Facebook, lá vou pregar no Facebook, vou pregar no Instagram. Não é isso, entendeu? É isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que você não deve ficar isolado, só cantando japa. Isso é uma grande anomalia e você acaba sendo engolido por Maya também. Então você pode, você tem que cantar japa, porque essa é a instrução do nosso Guru Varga, né? E Cícero Maharaj seguia isso também, ele cantava japa. Ele está sempre com a mão na japa cantando. Agora, se você tem a oportunidade de pregar,
você prega, você fala de Krishna, mas você simplesmente por estar participando da pregação, isso já é uma pregação também. Por apoiar a pregação, né? Você cozinhou, você faz, o serviço que você faz, isso já é um suporte para a pregação. E, por exemplo, eu posso pegar aqui e começar a falar, e não funciona nada. Ou seja, ninguém. Tudo bem, mas eu falei. Isso para mim é bom, mas para as pessoas não foi tão bom, benéfico, assim, tipo assim. Mas, por exemplo, se alguém vem e você realmente está fazendo algumas atividades para realmente dar suporte à pregação, sei lá, você cozinha, né? Usa assim, por exemplo, então todo mundo tem que pregar, vamos fazer um revezamento aqui, todo mundo tem que pregar. Não é isso, entende? Não é isso. Não é isso. Então, por exemplo, se você cozinha, um faz a horta, outro mexe, não sei o quê, isso recebe as pessoas que chegam, isso já é uma pregação. E você vai pregar também para as pessoas que estão. Isso é muito importante. E eu digo, pregação mais é pelo seu comportamento mesmo. Né? Então ele falou isso mais no contexto de. Ele também falava que o gaito não é necessário. O Samário falou umas coisas meio assim. Assim, meio. Né? Polêmico. Que se você começar. Então eu não vou cantar gaito. O Samário falou que não precisa cantar gaito. Então não é isso. Ele cantava gaito, Prabhupada você não cantava gaito. Você não vai cantar gaito, por quê? Ele falou que não é tão necessário porque é um mantra que te dá. Imagina, Krishna Mantra Haite Rabe Sansara Moti, né? Ele só te dá a liberação do Maya Sansara, né? Agora já Krishna Nama Haite Pabe Krishnera Charana, o mantra te dando o quê? Te dando os pés de lótus de Krishna. Então isso é outra coisa. Né? Outra coisa. Então a gente acredita o quê? Que realmente você precisa dessas coisas que te ajudam. Tudo vai te ajudar a cantar o santo nome mesmo, né? A própria pregação. Né? Agora, claro, tem alguns Vaishnavas que eles estão assim, pregando tanto, que eles não precisam cantar. Ou seja, já cantaram muito, mas não é que você precisa. Todo mundo vai ter que cantar o tempo todo. Essa é a instrução. Kirtanyasa da Hari. Mas, em certo sentido, quando você fala de Krishna, né? Você está mais entusiasmado, você não, como fala, você não dorme, você tem uma força assim para falar de Krishna, coisas assim. E isso que ele dizia que a pregação é mais poderosa, né? O Kirtan é mais poderoso. Porque quando porque para você cantar japa é suave, então você precisa ter uma concentração. Mas, por exemplo, imagina o Gorakshura Das Baji Maharaj cantando, né? Qual o poder que ele tinha, né? Assim, a gente pensa isso assim também, né? Que não é uma instrução assim como preto e branco, né? É isso, não é? Já é suave, a pregação é poderosa, então eu vou pregar. Não sabe onde você vai chegar. Se você não canta já, se você não se fortalece com a japa, que a japa é o nosso alimento, né? Ou seja, o canto do Santo Nome é o nosso alimento mesmo, então a gente precisa se fortalecer com o Santo Nome, né? A gente se fortalece com isso, ao extremo, a japa. E aí você pode pregar. Mas nem todo mundo vai ter a capacidade de pregar ou a oportunidade de pregar também. Né? Vou abrir um programa lá na Rússia para pregar. Vai, e depois pode dar muito certo. Pode ser que tenha problema também, pode ser que você se frustrou, entendeu? Então é isso. E ele também falou: nunca desafie Maia sozinho. Nunca pregue sozinho, assim, nunca vá, vou lá. Ele falou, mas tem hora que alguns pregadores, eles são mandados sozinhos, assim, para pregar. Sei lá, como Bhakti Hridaya Bongo Chamaraj praticamente foi sozinho lá para Inglaterra, para Alemanha, né? Bhakti Saranga Goswami Maharaj também, eles estavam meio sozinhos, assim, né? Não, eles tinham o poder espiritual e também tinha as bênçãos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas você vê que é um perigo, né? Não é algo. Então isso que ele fala, que a japa é suave, é mais num contexto assim de você querer só cantar japa, isolado, e aí por isso que ele fala, quando você está junto com as pessoas, ainda que você cante japa, você está fazendo kirta também, entende? Porque você está junto. Por exemplo, aqui todo mundo que mora aqui está fazendo kirtan, de certa maneira. Não é só. Tem Smarana? Tem Smarana. Você canta o gaito, mas mora, você vai congregar, você vai comer junto, você vai trabalhar, então isso faz parte do kirtan, entende? Então, de certa maneira, a gente está. Todo mundo está pregando aqui, não tem jeito. Então,
Sessana Maharaj, ele fala, né, ele explica que Prabhupada Bhaktisiddhanta ele via na figura de Bhaktivinoda Thakur, Gadadhara, Pandita, e via também Swarupa Damodara, né? Swarupa Damodara. Claro. Então essa era a visão, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então aí você pergunta, será que eles estão se manifestando, né, os Nityasiddhas, né, porque esses são Nityasiddhas eternamente, na verdade, não são Nityasiddhas assim comuns, né? São associados de Krishna mesmo, assim, assim, de uma forma assim, muito mais poderosa que a gente possa imaginar. Então a pergunta é se eles estão vindo, né, para auxiliar os nossos acharyas. Eu acredito que sim. Ou seja, que eles estão vindo. Por exemplo, a gente vê também Swami Maharaj Prabhupada, né? Quando ele estava no Radha Damodar, ele fazia. Esse era o Bhajana Kutir dele, foi ali que ele estava escrevendo os livros, ele tinha tomado sannyasi, né? E ele tinha uma rotina assim muito. Ele cozinhava, né? Quando você vai lá, você vê a cozinha dele, né? Onde ele cozinhava, o quartinho dele, assim, que não tinha. Acho que nem janela tinha uma janela, não lembro se tinha uma janelinha ali, mas um quarto tá meio intacto ali, né? Tinha janela ou não tinha? Tinha. Tem uma janelinha pequenininha, uma coisa assim. E assim, isso, claro, tinha uma janela, claro que tinha uma janela. Mas o que aconteceu foi uma vez ele estava cantando japa e ele escrevendo, e ele viu o Rupa Goswami, ele teve um darshana de Rupa Goswami. O Rupa Goswami apareceu para ele. Assim. E Rupa Goswami é Rupa Manjari, né? Então a gente vê que os pachadas, né, os associados de Krishna, eles não estão abandonando o nosso Guru Varga, não, eles estão com o nosso Guru Varga, mas estão assim, não que eles estejam fisicamente, assim, no sentido assim, eles estão acho que um sentimento, né? Então o que o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele disse que era o próprio sentimento, no sentimento, né, de Swarupa Damodara e o sentimento de Gadadhara Pandita que estavam presentes na figura de Bhaktivinoda Thakur, né? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas até já me perguntaram, mas não, como é isso? Duas almas estavam um corpo só, né? Porque parece isso, né? Que é a Swarupa Damodara e Gadadhara Pandita estão na mesma em Bhaktivinoda Thakur, mas se a gente analisar qual é a identidade espiritual de Bhaktivinoda Thakur, é Kamala, né? Kamala Manjari. Ele é a Manjari, né? Então, como é isso? Então, eu acho que é uma questão mais de sentimento, assim, não que... claro, eles se manifestam na vida dos acharyas, mas em termos de sentimentos, né? Um sentimento que o acharya tem por determinados aspectos, aonde no caso Swarupa Damodara, Gadadhara estão se manifestando em Bhaktivinoda Thakur. Você pode até ver, né? Bhaktivinoda Thakur ele desaparece, né? O Tirobhava de Bhaktivinoda Thakur, Tirobhava Mahotsa, é justamente no mesmo dia, né, do desaparecimento de Gadadhara. Desaparecimento de Gadadhara Pandita. É o mesmo dia. É o mesmo dia. Né? Então isso é uma coisa assim que você vê que. Então o que talvez, não sei se foi por isso, né, que o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou, mas é quando ele percebe, né, algumas nuances, né, ele percebeu algumas nuances em Bhaktivinoda Thakur que realmente transmitia a ele é uma coisa assim muito, imagina, eles estão num grupo de manjaris, né, Prabhupada Bhaktisiddhanta também, ou seja, e eles têm assim um compartilhamento assim de eles compartilham sentimentos assim muito comuns, né? Entende? Então por isso que ele pode perceber isso. E claro, a gente nunca vai perceber. Como a gente viu um passatempo que um professor de sânscrito, né, encontrou Bhaktivinoda Thakur, encontrou o Prabhupada Bhaktisiddhanta, foi conversar com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, e ele falava, não, eu conheci o Bhaktivinoda Thakur, eu estudei o Bhagavad Gita com ele, né? E aí ele falou, a Prabhupada falou, não, você nunca estudou o Bhagavad Gita. Acho que foi o Bhagavad Gita. Você nunca estudou o Bhagavad Gita com ele, nunca. Ele falou assim, não, mas eu
E ficou bravo, o professor ficou bravo, né? Um cara bem erudito assim. Não, mas eu conheci Bakhtin. Ele falou, não, você não conheceu ele, não conheceu, porque você não tem a visão para conhecê-lo. Né? O Antardarshan, essa visão interna, você não tem. Você simplesmente estava lá, perto de uma pessoa, mas não era Bakhtin Otaku. Entende? Então, para perceber, ou seja, para perceber esses aspectos dos nossos acharyas, né? A gente não é que Gadada baixou, eu não acredito, assim, não acredito nisso, entendeu? Que Gadada veio e pum, entrou, né, embaixo do tato. Aí vem, sei lá, Sorupa do Moda e pum, entra também. Tchá, tchá, tchá. Não, eu não acredito que seja assim. Eu acredito que é como mais o que esse sentimento que eles têm que representa isso, entende? Como, por exemplo, o Prabhupada Ocidente, ele viu Rupa Goswami em Sri Maharaj, ou seja, ele viu que Sri Maharaj fazia parte, né, desse grupo de Rupa Goswami mesmo, ou seja, foi como, e quando ele, né, e Sri Maharaj falou, não, ele só me deu a função de porteiro do grupo, né, eu sou o porteiro, né, eu estou fora, mas eu estou aí na porta. Sri Maharaj, na sua humildade, né, mas o Prabhupada Ocidente pôde perceber que Sri Maharaj estava dentro da lila aí, dos passatempos com Rupa Goswami. Entende? Muito obrigada. Então tá Krishna, né, sendo sustentado, né, por Subala, né, e aí as gopis vão falar, nossa, como ele é afortunado, que ele está tendo essa misericórdia de ser sustentado por Krishna. Então ele praticou muitas austeridades por muitas vidas para alcançar essa posição. Aí você fala, mas se eles são nicacidas, como eles praticaram essas austeridades? É uma maneira, acho que, de falar, entendeu? Delas glorificarem. Por exemplo, quando a gente vê isso também com as gopis, né? No momento, quando Radha abandona a dança da raça, né? E ela está... e o Krishna corre atrás dela e começa a ficar junto com ela. E depois ela fala, tô cansada, e Krishna agarra ela no colo assim, e começa a carregar ela. Então, nesse momento, a gente pensa, né? O que as gopis pensaram? Quando as gopis começaram quando o Krishna foi embora, Radha foi embora, Krishna foi embora, acabou a dança da raça. Elas saíram correndo atrás de Krishna, procurar Krishna e Radha. E quando elas viram as pegadas, né, de Radha e de Krishna, né, elas falam assim, nossa, que afortunada essa gopi, né? Krishna abandonou todo mundo para só estar com ela. Olha como ela é afortunada. E de repente, aí elas viram que agora só tinha as pegadas de Krishna, e essas pegadas elas estavam mais marcadas, assim, mais profundas. Então elas perceberam que Krishna estava carregando Radha. Elas falaram assim, nossa, essa Gopi deve ter feito muitas austeridades, mais ou menos o pensamento é o mesmo. Mas não que elas, sei lá, você pensa, era Dharani fazendo austeridade lá, sei lá, jejuando, um monte de coisa. Não é isso, né? Não é, ou mesmo Subalo, Chá, sei lá, Subalo, Madhumanga, quem seja que estão no Lido Eterno, não é que eles estão lá fazendo Ekadashi, entrando no rio gelado e não sei, não é isso, né? Não é esse o ponto. É a maneira de falar. Ou seja, mesmo você vê com Lakshmi, né? Lakshmi, ela tentou fazer austeridades para entrar na dança da raça, mas não é assim. Não é assim que você vai participar da dança da raça. Então, ou seja, para participar desses passatempos transcendentais, em Goloka Vrindavana, lá, né, Chakarasa, Madhurarasa, você não é pela austeridade, entende? Não é pela austeridade. E sim pela conexão que eles já têm com Cristo, ou seja, já seguirem e eles são eternamente, são associados eternos de Cristo. Eles não precisaram fazer nenhuma austeridade, não tem sentido. Né? Mas é o jeito delas falarem, porque esse é um jeito muito usual de se falar. Você fez muita austeridade. Como também se diz, como Nanda Maharaj é tão afortunado, né? Krishna arroba gan, Nanda Gopala Vrajasakam. Como ele é tão afortunado, né? Que o Krishna, ele dança, ele engatinha no pátio da casa de Nanda Maharaj, se tornou seu amigo, né? Seu amigo. Uma coisa assim. Então é mais assim, é a maneira, né, de se falar. Então.